Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Nick Moura e estou aqui com o meu co-host, Gabriel Leal. Boa noite. E estou aqui também com o nosso querido professor Guilherme. Boa noite. Estamos recebendo uma pessoa nova no debate, estamos recebendo o nosso querido professor Fred. Boa noite. E bom, estamos recebendo dois professores, Gabriel, para falar sobre o quê? Adivinha? Falar sobre culinária. Não, sobre Big Brother Brasil, o que você acha? Não. Brincadeiras à parte, pessoal. A gente tá aqui para continuar falando sobre a história do Brasil. A gente teve um podcast lá no finalzinho do ano passado e hoje a gente tá para continuar, né, sobre a nossa conversa. E eu vou começar com você, Fred, hoje, você que é novo aqui no podcast. Queria conversar com você sobre Eu queria que você falasse um pouco sobre a Revolução Pernambucana. Bem, vamos lá. Cara, a Revolução Pernambucana, a gente costuma trabalhar, assim, em sala de aula, como uma daquelas revoltas separatistas, né, ou emancipacionistas ainda ali do finalzinho do Brasil-Colônia. A gente começa falando sobre a Conjuração Mineira, depois a Conjuração Baiana, e a gente emenda aí com a Revolução Pernambucana de 1817, cara. Esse movimento, ele é um movimento interessante, porque ao mesmo tempo em que ele demonstrava aí uma grande insatisfação por parte de representantes das elites da região Nordeste, também fazia uma crítica muito grande em relação à centralização de poder aqui na região do Rio de Janeiro, né? Desde 1808, quando a família real, na verdade, toda a corte portuguesa vem para o território brasileiro, eles passam a ficar aqui. Dom João chega até, inicialmente, a passar, se não me engano, em Salvador, na Bahia, tem uma conversa lá com alguns representantes das elites locais, mas enfim. E aí, desde 1808, você tem uma grande centralização de poder e de recursos e tudo aqui na região sudeste, especificamente Rio de Janeiro. A região nordeste já vinha num processo de decadência assim, econômica desde do século XVII, assim, mais ou menos, com a crise da economia açucareira e tal. E aí, cara, ali, por volta de 1817, se não me engano, em março de 1817, estoura um movimento que inicialmente é em Pernambuco, mas que depois se espalha, chega a Alagoas também, se não me engano. E foi um movimento de contestação a essa exclusão, né, pelo qual alguns proprietários de terras, né, alguns representantes das elites locais ali, se sentiam em relação ao poder central, né? Então, assim, foi um movimento que durou cerca de 40 e poucos dias, se não me engano, mas que representou aí, tipo assim, abriu os olhos do governo brasileiro, na época de Dom João, no sentido de, tipo assim, olha, algo precisa ser feito, né, assim. Até então, óbvio que movimentos de caráter popular já haviam acontecido, mas quando você tem um movimento que tem entre algumas das lideranças, representantes das elites locais, eu acho que isso dá um certo estalo aí em Dom João, ali naquele momento. E é um movimento bem curioso, assim, porque ele reuniu também representantes de outras camadas sociais, né? A questão da escravidão, existem alguns... eu já vi alguns livros didáticos, assim, falar que essa era uma das reivindicações, a abolição, em outros, aliás, na maioria até, não toca nesse assunto, justamente pelo fato de ter como líderes representantes dessas elites locais que eram escravistas. Mas é interessante entender que ali em 1817, ou seja, às vésperas da independência do Brasil, havia uma camada da sociedade muito descontente com a situação política e econômica pela qual o Brasil passava naquele momento. Guilherme, quer falar alguma coisa aí, complementar? Só um minutinho só antes de começar, eu só quero fazer um adendo aqui, só pra saber, o Vilar Amaral é você e Jaine que tá na cal, só pra gente saber, depois se quiser escrever aí no chat, só pra... Vilar Amaral é um amigo meu. Um amigo? Eu achei que fosse uma outra pessoa. Beleza. Ele vai participar? Ele vai participar como ouvinte, se ele quiser fazer perguntas também, convidei ele pra participar. Meu áudio tá dando pra escutar bem? Tá, mais ou menos. Tá ok. Tá ok. Tá ok? Beleza. Tá. Então beleza. Então pode continuar, professor Guilherme, desculpe a intromissão. Beleza, sem nenhum problema. E isso que o Fred acabou de falar
sobre o tema da escravidão é muito importante, né? Porque, como ele bem destacou, uma elite, né? Uma classe social abastada nordestina que queria reviver os brios da época do apogeu do açúcar ali no Nordeste brasileiro, não tocou, né? Não quiseram acabar com esse sistema hediondo que é a escravidão, até porque muitos desses líderes eles eram proprietários de terra da região, né? Tinham inúmeras fazendas vinculadas à produção de açúcar, que nesse momento, bem falou o professor Fred, estava em declínio. Então a gente consegue perceber, né, que o Nordeste, ao longo da história do Brasil, nesse período que a gente está conversando, século XIX, mas também lá, né, como o Fred destacou, no século XVII, vive um processo social muito, como é que eu posso dizer, violento, muito ativo, no sentido de que de buscar novamente aquele brio, aquela pujança que existia na região por conta do ciclo do açúcar, né, que foi, de fato, uma condição que gerou muita riqueza para as elites daquela região, né? E quando, justamente, o açúcar holandês torna-se, aí no final do século XVII, um ferrenho concorrente do açúcar brasileiro, esse açúcar produzido nas Antilhas, no caso, o açúcar holandês, e aí começa o declínio da produção açucareira, né? Todo aquele apogeu não é encontrado mais e, por consequência, né, vem as guerras, os conflitos envolvendo os interesses daquelas elites junto ao governo, né? No caso, o governo de Dom João, que estava mais voltado a questões, a interesses econômicos de uma nova elite do Sudeste, especificamente do Rio de Janeiro, vinculada ao tráfico de escravos, vinculada à produção do café, né? Enfim, a pauta econômica brasileira, ela muda nesse momento, né? E a elite agrária nordestina sente isso, né? Se sente alijada, sobretudo também pela questão do aumento dos impostos, né? Uma corte chegou ao Rio de Janeiro, né? Essa corte merecia viver como se vivia na Europa, em Lisboa. E daí a consequência veio, o aumento de imposto para bancar essa corte. Os nordestinos não gostaram dessa situação. A Revolução Pernambucana é uma evidência dessa condição. Bacana, professor. Bom, alguém aqui da Gabriel, Leal, o Willer, alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos queridos professores? Eu tenho uma dúvida. Muito por conta o que ocasionou a queda do açúcar aqui no Brasil, no caso, como produto base da venda, que na época eu sei que o Brasil era um grande produtor, né? Mas eu não sei o que causou esse declínio, no caso. Pode responder, pode para os dois se quiserem responder. Pode primeiro pode ser o professor Guilherme, depois a gente complementa com o professor aí, professor Fred. Excelente pergunta. Como eu falei, a concorrência com o açúcar holandês fez com que o açúcar brasileiro fosse preterido no mercado internacional. Lembrando que a época das invasões holandesas, isso ali no século XVII, o Brasil fazia parte da União Ibérica, né? A União Ibérica, de 1580 a 1640, foi um momento onde o reino espanhol era dono da América Portuguesa. Se a gente for mais para trás, a gente lembra que com a morte de Dom Sebastião, o desejado, assim era a alcunha dele, ele não deixou herdeiros. Dom Sebastião era o rei português, não deixou herdeiros, e daí buscaram um parente mais próximo e descobriram à época que era o próprio rei da Espanha. Daí, de 1580 a 1640, a América Portuguesa é gerida pela Espanha. Só que a Espanha, numa parte desse período denominado União Ibérica, estava em briga, em conflito com a Holanda, né? A Holanda, por uma parte da história, foi um protetorado, podemos dizer assim, da Espanha. E por consequência desse conflito, a causa que levou justamente a esse
essa falta de interesse do açúcar brasileiro foi a força que os empresários da época, podemos dizer assim, holandeses, fizeram para tornar o açúcar deles muito mais interessante do que o açúcar brasileiro. E daí, né, com a expertise que eles tiveram contato, com o conhecimento que eles entraram em contato no Nordeste, na época das invasões holandesas, os holandeses, participantes da Companhia das Índias Ocidentais, levaram todo esse conhecimento para as Antilhas e começaram a produzir o açúcar nessa região. Por consequência, a concorrência ficou muito mais forte, o açúcar holandês tinha muito mais qualidade, sobretudo ligado ao refino, no mercado internacional, e daí isso trouxe como consequência uma trágica condição econômica para a América Portuguesa colonial vinculada à produção de açúcar. Não, assim, o Guilherme falou tudo, cara. Eu só me lembrei agora quando ele falou da questão da morte do Sebastião, da criação de uma lenda lá em Portugal, que é a chamada lenda do sebastianismo, né? Assim, durante o período em que Portugal passou por controle espanhol, criou-se uma história na qual o Dom Sebastião voltaria, né? Porque parece que o corpo de Dom Sebastião nunca chegou a ser encontrado, né? Ele morre participando, se eu não me engano, de uma cruzada no norte do continente africano. E aí criou-se a lenda do sebastianismo, né? Na verdade, ele iria voltar para salvar o povo português e tal. E dizem que daí uma expressão falada em Portugal e que aqui no Brasil até algum tempo se falava, acho que se fala mais, que é a expressão do fulano ficou a ver navios, né? Porque durante algum tempo parece que algumas pessoas ficavam nos portos ali em Portugal, Lisboa, na cidade do Porto, esperando para ver se o Sebastião voltaria. E o cara não voltava. E aí criou-se essa expressão de fulano ficou a ver navios, ou seja, eles vão ficar esperando ali e nada vai acontecer. Essa história do sebastianismo, ela também se passa alguns anos depois aqui no território brasileiro. Eu acho que está até um pouco inserido no imaginário popular quando a gente busca sempre um salvador ou alguém para poder solucionar os nossos problemas. Por que essa questão da Holanda é importante aí que o Guilherme falou? Porque a Holanda ela participou desde o início da montagem dos engenhos aqui no Brasil, né? Os holandeses eram aliados de Portugal. Então, assim, Portugal recorreu aos holandeses para conseguir o financiamento, para montar os engenhos e tudo mais. Quando Portugal passa para o controle espanhol, a Espanha mete o pé nos holandeses. Fala assim, pô, nós somos rivais, mano, tu não vai controlar nada de produção açucareira. E aí os holandeses, então, chegam a invadir o território, como o Guilherme falou, e aí os holandeses já tinham a capacidade de refino, de produção, já dominavam todas as técnicas, passam a produzir aí o açúcar nas Antilhas, provocando uma queda no açúcar produzido aqui no território brasileiro, que até então era o principal produtor de açúcar. Só um outro fato curioso assim, também é que assim, o Brasil nunca deixou de produzir açúcar. O Brasil até hoje é um dos grandes produtores de açúcar, mas não gera tanta riqueza quanto gerou ali nos séculos XVI e XVII. Viu? O açúcar nessa época ele era visto como se fosse alguma coisa assim, tipo, uma coisa tipo de luxo, ou não? Ou porque ele era muito escasso, ou ele era uma coisa assim, tipo, todo mundo utilizava naquela época? Não, era para poucos, era para poucos. Pra você ter uma ideia, nessa sociedade do açúcar nordestina, as pessoas se presenteavam com torrões. Faziam torrões de açúcar, colocavam uma dada embalagem e presenteava uma outra pessoa querida. Existia também a confecção de sapatinhos de açúcar. Ou seja, era um produto, né, para poucos, né, era uma especiaria. E, por consequência, trouxe todo esse requinte, toda essa riqueza para essa denominada sociedade do açúcar, né? Os engenhos brasileiros, sobretudo ali na região nordestina, eram extremamente, para a época, né, desenvoltos, aprimorados, né? Existia um investimento forte ali nessa produção, né? Fazendo com que um produto fosse, de fato, uma joia rara, uma iguaria, né? Então é isso mesmo, Henrique, era para poucos. Era para poucos, era aquela coisa, mas hoje a gente não vive sem, né? Hoje não é à toa que tem pessoas aí com triglicerídeos altíssimos, tipo eu, né? Que não vive sem um açúcar. O 7 de setembro de 1822. Que aconteceu o que no 7 de setembro de 1822, Fred?
Essa data marca a independência do Brasil, né? Aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a independência do Brasil, né? O marco da independência, o Grito do Ipiranga, que aconteceu em 7 de setembro e foi realizada por Dom Pedro, né? Primeiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Vamos lá. Primeiro, essa questão que você falou do marco do Ipiranga, aí há uma contestação histórica enorme em relação a esse episódio, né, cara? Assim, essa ideia do quadro, né, que foi pintado muito tempo depois, lá, o Grito do Ipiranga, há alguns elementos aí que apresentam fortes indícios de que a situação não foi bem aquela, né? Assim, antes de falar especificamente do 7 de setembro, cara, assim, importante falar um pouquinho do ano anterior, ali de 1821, quando se dá o retorno de Dom João, cara. Em 1820 você tem a Revolução Liberal do Porto, né, que foi um movimento de caráter liberal, né, do ponto de vista político, lá em Portugal, que meio que os caras dão um ultimato a Dom João, né? Os caras falam assim, ó, Dom João, você volta, né, e aí aceita governar sob os nossos moldes, ou seja, através de uma constituição, ou então tu fica de vez aí que tu vai perder Portugal. Tratando-se de uma maneira educada, Dom João volta, né, e deixa o filho dele, o Dom Pedro, como regente aqui do Brasil. E aí esse um ano entre o retorno, assim, entre a Revolução Liberal do Porto, perdão, e a independência do Brasil, foi um ano extremamente conturbado, assim, para Dom Pedro I, né, assim, sofrendo a pressão dos dois lados, assim, o Partido Brasileiro defendendo com que ele liderasse um processo de emancipação, em compensação, representante do Partido Português aqui, querendo com que Dom Pedro cumprisse as determinações das cortes portuguesas, que era um processo de recolonização, né? E tem um fato interessante também, assim, que há um registro, eu não me lembro em que livro eu vi, mas que apresenta, assim, muitos livros didáticos também, que teria sido uma das falas de Dom João VI para Dom Pedro antes de ir embora, né? E que Dom João VI teria virado pro filho e falando assim, Pedro, abre o olho, é óbvio que não foi dessa forma, mas é como se fosse assim, Pedro, abre o olho porque movimentos de independência vão acontecer, pô. Então, era algo mais ou menos do tipo assim, Pedro, se um dia o Brasil se separar, antes que seja para ti do que para algum desses aventureiros. É como se Dom João estivesse alertando Pedro e falou assim, olha, presta atenção, porque movimentos de independência vão acontecer no território. Dom João sabia, né? Ou seja, as independências da América Hispânica já estavam a pleno vapor. A gente tinha tido um exemplo de 1817, no caso da Revolução Pernambucana, que chegou a separar aquela região por um curto período, mas assim, o Dom João avisa Dom Pedro. Então, quando o 7 de setembro acontece, já havia ali mais ou menos um esquema por parte de Dom Pedro com representantes das elites, principalmente da região sudeste. É como se durante esse período de um ano aí, entre o retorno de Dom João e a independência, o Dom Pedro tivesse circulado ou enviado representantes para conversar com essas elites locais para buscar o apoio desses caras no processo de emancipação. As cortes portuguesas pressionavam Dom Pedro, chegaram a enviar, inclusive, tropas, caso Dom Pedro não cumprisse as determinações. A gente tem ali, no iniciozinho de 1822, o Dia do Fico, que é em janeiro, né, então, 9 de janeiro, e a situação para Dom Pedro estava bem complicada. Então, assim, a gente costuma dizer que o 7 de setembro de 1822 é o final desse processo de independência que já havia começado. E tem um outro fato curioso também, que quem primeiro assina o documento promovendo a independência foi a imperatriz... Ih, rapaz, a Leopoldina. A Leopoldina, a Leopoldina, e que ela assina aqui no Rio de Janeiro um documento. Se eu não me engano, quem estava próximo a ela era José Bonifácio. José Bonifácio foi um dos caras que articulou junto ali da Leopoldina e de Dom Pedro a possibilidade de uma independência. Então ela assina o documento, e aí o emissário encaminha então esse documento a Dom Pedro, que confirma isso, né? Agora, a independência do Brasil é tratada de uma maneira muito heróica, né? Assim, muito simbólica, muito por conta do quadro do Grito da Independência.
né, que foi pintado muito tempo depois aí, cara. Posso estar enganado, mas acho que tem 60 anos de diferença aí. Eu acho que foi na década de 1880, assim, no momento de crise da monarquia, quando você tenta criar símbolos e tal, resgatar heróis e tudo mais. Mas aí transforma Dom Pedro numa figura heróica, importante, que não foi bem isso, né? Ou seja, o 7 de setembro foi o final de um processo, né, que já estava acontecendo. Se não partisse das mãos de Dom Pedro, outras regiões possivelmente a fariam. Bacana. Professor Guilherme, quer complementar? Sim, isso é muito legal o Fred trazer essa questão da, do processo, né, envolvendo o antes de 1822. Como bem ele destacou, a própria América Hispânica já era um barril de pólvora, né, evoluções pipocando em vários locais, repúblicas nascentes. Dom João VI não foi omisso em relação a observar o que estava acontecendo com seus vizinhos, né? Então, como bem o Fred bem lembrou, nada melhor do que uma independência acontecer, né, na visão de Dom João VI, pelas mãos do seu filho, do que de outros aventureiros. E daí entraram em cena outras pessoas que fizeram parte desse processo, normatizaram esse processo de independência do Brasil, como bem destacado a Leopoldina e o José Bonifácio, né? Até porque esses personagens estavam vinculados a uma elite econômica e política, chamado por alguns autores aí comerciantes de grosso trato, sobretudo aqui na Praça do Rio de Janeiro, porque queriam que os interesses econômicos e políticos fossem ao encontro desses empresários comerciantes brasileiros, né? E por consequência, viram na figura de Pedro I a permanência desses interesses. Nada do que eles queriam estava vinculado aos interesses como bem o Fred falou, né, do Partido Português, que queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia novamente. Todo aquele processo que aconteceu em 1815, quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, ou seja, não éramos mais colônia a partir desse momento, iria para o saco, né? Então, houve um lobby desses comerciantes e empresários brasileiros, políticos brasileiros, em ver na figura de Pedro I uma tentativa da manutenção desse status, dessa liberdade econômica que acontece a partir da chegada da corte do Rio de Janeiro, em 1808, sobretudo a partir de 1810, com o Tratado de Comércio e Navegação, 1815, com a elevação do Brasil a Reino Unido, ou seja, aquele passado colonial e as conquistas, passado colonial deixado de lado, e as conquistas advindas dessa consequência, foi um prato cheio para essa elite que aqui se viu com mais liberdade, né? Daí acontece o 7 de setembro de 1822. Mas o interessante também é a gente destacar que, assim, né, a gente costuma ver, sobretudo alguns livros antigos, de que o 7 de setembro de 1822 destacou a nossa independência. Mas, né, houve um movimento de Portugal de resgatar certas regiões do Brasil, sobretudo o Nordeste, né? Foram enviadas tropas, foram enviados soldados portugueses para o Nordeste, para a Bahia, né? Porque as cortes viam essa região como com profundo interesse, porque havia investimento português massivo no Nordeste. E aí, né, por consequência, acontece, né, o 2 de julho de 1823, né, que ceifou a expulsão de fato dos portugueses no Brasil. Não foi à toa, né, que foi celebrado como a independência da Bahia, né? Então, durante muito tempo, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente, como estudante, enfim, pessoas que têm gosto pela história, só viam o 7 de setembro, né? E entendiam que a nossa independência foi pacífica, lendo engano, né? Houve conflito, houve guerra, no Nordeste, por exemplo. O 2 de julho é celebrado até hoje, né, como um marco importante da Bahia e da cidade de Salvador. Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Cara, no momento eu não tenho. Tranquilo.
Eu vou seguir aqui para o próximo tópico que eu acabei de escrever aqui no nosso pequeno roteiro, né? Que a gente vai falar um pouco sobre Dom Pedro Imperador, né? E eu vou começar agora com o Guilherme. O que você tem a falar sobre Dom Pedro Imperador, Guilherme? Como é que ele se saiu, como é que foi na época dele e tudo mais? Era uma personalidade de conhecimento, embora a certa historiografia destaque bastante esse lado pessoal nefasto que ele tinha, sedutor, que era uma verdade. Isso, infelizmente, em algumas produções televisivas foi muito bem destacado. Haja visto uma minissérie que foi produzida no início dos anos 2000 pela Rede Globo, chamada Quinto dos Infernos. A minissérie tinha por objetivo, o Fred deve conhecer, né? Avacalhar, né, com a nossa história de fato, colocando um teor cômico acerca de todo esse processo de vinda dos portugueses para o Brasil. A minissérie chama Quinto dos Infernos. Algumas coisas são verdade, mas outros pontos foram, como é que eu posso dizer, exagerados, né? Mas em relação a Pedro I, ele tinha esse lado devasso, né, com toda certeza, mas era um homem, um monarca do seu tempo, né, do século XIX. Tinha instrução militar, tinha instrução vinculada à música, por exemplo, era um hábil músico. Entretanto, por conta ali do jogo político, agiu de modo tirânico, né? Ditatorial. Como assim, Guilherme? Em 1823, uma Assembleia Constituinte estava sendo organizada, né, pelos políticos da época, uma tentativa de criar uma Constituição. Pedro I, quando foi ao encontro dessa Assembleia Constituinte, teria dito a célebre frase, né, que essa Constituição, abre aspas, né, seja digna do Brasil e de mim. Ou seja, o que ele quis dizer com esse discurso, né? Que a Constituição ia estar sujeita a ele. Quando o Pedro I, né, soube que os seus poderes, né, iam ser, né, não tolhidos, né, mas controlados, né, equilibrados, assim como já acontecia em algumas monarquias da época. Isso é importante destacar, né, que o Brasil, nesse momento, queria se vincular à novidade da época. Qual era a novidade? Monarquias sustentadas por constituições, né? Existe um quadro muito interessante pintado à época do Pedro I, onde ele aparece na Quinta da Boa Vista, com seus trajes militares e segurando a Constituição na mão direita. Ou seja, era importante para o recém-inaugurado Império do Brasil comunicar, né, à comunidade global de que essa monarquia estaria vinculada ao que era de mais moderno à época, né? O poder de um rei baseado na teoria do direito divino, por exemplo, não era mais bem visto no século XIX. Entretanto, por conta dessa situação pessoal, ditatorial de Pedro I, a primeira Constituição brasileira, ela foi vinculada a seus interesses, sobretudo quando foi pontuada a existência do poder moderador. O poder moderador era o poder acima do executivo, do legislativo e do judiciário, que poderia manipular, né, a política brasileira da época ao bel prazer do imperador. E esse poder ficou até o final do segundo reinado, né? A Constituição de 1824, na história do Brasil, é a mais longeva que tivemos, mais de 60 anos, se eu não me engano, mas tinha esse ponto, né, colocado pelo imperador Pedro I, a existência de um poder que pudesse ir ao encontro dos seus interesses, né? O que vai acontecer no segundo reinado, que a gente costuma identificar como, por exemplo, a dissolução da Câmara dos Deputados, a eleição de um novo Conselho de Ministros, como bem fez o Pedro II, é uma consequência da criação de mecanismos da Constituição de 1824, liderados pelo o seu pai, Pedro I. Então, a gente pode resumir o Pedro I da seguinte maneira, né? Tinha conhecimento político, tinha conhecimento técnico,
mas né, se deixou levar pelas questões do poder, né, sobretudo quando vinculadas aos seus interesses. E aí veio as consequências. 1824, explode outro movimento social, né, que não concorda com a outorga dessa Constituição, chamado Confederação do Equador. E mais uma vez, Pernambuco liderando esse movimento nordestino, organizando esse movimento nordestino que não aceita essa Constituição outorgada. Dialogam, por exemplo, os revoltosos com a existência de uma possível república. A moda na época era o regime republicano. Assim, esses políticos pernambucanos pensaram, vamos criar uma confederação republicana próxima à linha do Equador, envolvendo as províncias nordestinas, porque a gente não vai aceitar essa forma de governo outorgada do imperador Pedro I. E a resposta, bem, vocês sabem, né? Não se resolveu com diálogo, foi violência. Tropas foram enviadas para o Nordeste, houve profunda violência das tropas imperiais. Pedro I pega bastante dinheiro emprestado da Inglaterra para financiar as tropas do governo e a revolução ela é ceifada, a revolução ela é controlada, vitória do governo, mas isso rasga um pouco, né, esse governo que estava começando. E vai surgir mais movimentos por aí também. Fred, se você quiser complementar, fica à vontade. Não, cara, acho que tu falou bastante, falou tudo aí. Só uma situação que eu acho que é bem curiosa, assim, o Dom Pedro I, ele vinha de uma linhagem familiar absolutista, né? Ou seja, de monarquias europeias absolutistas. Essa ideia do liberalismo político, né, ou de constituição, ainda era muito novo no continente europeu. E ali, a partir de 1808, a gente estava falando de 1808, a abertura dos portos traz para o território brasileiro algumas novas ideias também, né? Então você tem aí os filhos de grandes proprietários de terras, por exemplo, que foram estudar na Europa. Então o cara havia estudado lá em Coimbra, em Portugal, o cara vai para a França e tendo acesso a essas ideias, muitos desses caras voltavam meio influenciados. Só que não era essa a proposta do imperador, né? Então, ou seja, a gente está falando de um governante que vem de uma linhagem absolutista, no qual o poder está centralizado na figura real, e talvez de elites locais aí que naquele momento acreditavam em poder assumir o poder ou conquistar certa autonomia. O que já desde 1823, ou seja, um ano depois, o Dom Pedro já meio que dá um recado para os caras. Fala assim, aqui quem vai mandar sou eu, não tem nada de Constituição que vai limitar a minha autoridade. Esse projeto a que o Guilherme falou, ele é conhecido como a Constituição da Mandioca, né? Ou seja, porque um dos pontos que essa Assembleia Constituinte criou foi limitar a participação política, né, a homens maiores de 21 anos e que possuíam acima de um determinado uma terra, né, que se eu não me engano era em torno de 200 ou 250 alqueires de mandioca, que foi a unidade de medida determinada. Então ela passa a ser apelidada como Constituição da Mandioca, que é um fracasso total. O Dom Pedro I manda fechar a Assembleia, manda prender os constituintes. O próprio José Bonifácio, aí, que eu havia comentado, que foi um dos grandes responsáveis aí por apoiar Dom Pedro lá na independência, um cara muito próximo da Leopoldina. Tanto o José Bonifácio quanto o irmão dele, né, os irmãos Andrade, os caras são presos e enviados a Portugal. Dom Pedro I dá um recado claro aí para essas elites quando manda José Bonifácio para Portugal. Fala assim, mete o pé, vai embora, tu não vai ficar aqui. É óbvio que pouco tempo depois o Dom Pedro manda José Bonifácio voltar. É até um fato curioso que quem vai, assim, educar, né, ou seja, o Dom Pedro II, ele é o próprio José Bonifácio. Ele foi uma figura muito importante na história do Brasil, né? Mas, assim, essa atitude de Dom Pedro ao fechar a Assembleia, mandar prender alguns constituintes, já demonstrava ali que essa autonomia que talvez essas elites locais estivessem buscando, com Dom Pedro no poder, não iria acontecer, cara. E aí ele outorga essa primeira Constituição, né? Ou seja, a primeira Constituição do Brasil
é uma Constituição extremamente centralizadora, autoritária. Né? O Brasil, quando ele é criado como um país, ele é criado devendo, porque o reconhecimento da independência do Brasil é por parte de Portugal, só acontece depois que o Brasil paga uma indenização a Portugal. Então o Brasil se forma como se cria-se um país endividado, comandado por um líder autoritário. E foi essa a marca do governo de Dom Pedro I, né? Esse autoritarismo político o tempo todo entrando em choque com essas elites locais e uma crise econômica gravíssima aí, né? Que já começa a se desenhar no mesmo ano da Constituição, como o Guilherme falou, a Confederação do Equador. Né? Mais uma vez em Pernambuco. Né? As províncias do Nordeste já muito insatisfeitas com o poder centralizado aqui na região Sudeste, no Rio de Janeiro, e nesse caso, ainda mais insatisfeitas com a centralização do poder nas mãos de Dom Pedro. Bacana, interessante esses pontos que vocês colocaram. Antes de eu seguir para o próximo tópico, alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Então Pô, a gente está sendo claro ou vocês não estão entendendo nada? Não, eu estou sendo bem claro. Não, Não, eu tô entendendo, eu fico quieto porque eu tô absorvendo. a gente falando. Pelo último podcast, hoje com certeza vocês vão falar bem mais que a gente, né? Hoje, assim, né, vocês têm um conhecimento muito maior, né, sobre todo esse marco histórico, né? Mas fiquem tranquilos. Eu queria também comentar agora um outro tópico sobre a Guerra da Independência, né? Que teve essa guerra. Eu queria começar com você agora, Fred. O que aconteceu? O que foi essa Guerra da Independência? Então, vamos lá. O Guilherme comentou, né? Só falou sobre essa questão de não ter tido uma independência pacífica, né? Assim, durante muito tempo, até quando eu estudei, então, eu sempre escutei essa história. O Brasil é um país pacífico, né? Foi uma independência sem derramamento de sangue. E aí sempre fazia-se uma comparação com a independência dos Estados Unidos e tal. Mas a história não é bem essa, né? Ou seja, por se tratar de uma independência promovida pelo próprio governante, no caso era Dom Pedro que estava no poder, algumas regiões se recusaram a aceitar essa independência. Principalmente regiões comandadas politicamente por comerciantes de origem portuguesa. Para esses caras, assim, do ponto de vista financeiro, seria muito mais vantajoso um processo de recolonização. Ou seja, a volta do Pacto Colonial. O Pacto Colonial era aquele acordo, né? Ou seja, aquela relação de exclusividade entre colônia e metrópole. Ou seja, o território brasileiro, até 1808, só recebia mercadorias vindas de Portugal. Então, os comerciantes de origem portuguesa lucravam bastante. A própria burguesia portuguesa lucrava bastante com isso. Em 1808, com a abertura dos portos, esse pacto ele é rompido. E aí a Inglaterra passa a se beneficiar. E aí algumas províncias do território brasileiro, principalmente nas regiões norte e nordeste, né, Bahia, o Pará, se não me engano, a província de Grão-Pará, essas regiões controladas por comerciantes de origem portuguesa passam a entender que o processo de independência seria extremamente ruim para eles. Ou seja, o mais vantajoso seria o retorno do Pacto Colonial. Então esses caras eles passam a liderar exércitos, né, tropas particulares que vão contestar o processo de independência. Então, no caso do Brasil, você tem guerras de independência, mas foram guerras para confirmar a independência. Né? Diferente, talvez, aí, de algumas outras regiões do continente americano, que você teve guerras para conquistar a independência. Mas não foi um processo pacífico. Né? Então, o Guilherme falou bem, acho que é 2 de julho, é feriado na Bahia, é um dos feriados comemorados e tal, que é considerado assim um momento final, né? Tipo assim, agora o Brasil tornou-se independência. Só no ano seguinte, ou seja, em 1823. Tá? Porque, finalmente, essas elites locais de origem portuguesa não conseguiram aí mais sustentar essa guerra. E tem um outro ponto bem curioso, que assim, o Brasil, nesse momento, não tinha exército, né, cara? Assim, você não tinha. Qual era o efetivo militar brasileiro aqui? O efetivo militar brasileiro composto em grande parte por portugueses, né? E aí, como é que o Dom Pedro vai colocar um efetivo militar português? Aliás, durante muito tempo, o Exército Brasileiro foi uma instituição muito desprestigiada.
Mas nesse momento, em 1822, como é que Dom Pedro vai colocar representantes de Portugal ou descendentes portugueses para lutar contra portugueses? Uma situação meio complicada para ele. E aí, o que o Dom Pedro primeiro resolve fazer é principalmente contratar tropas de mercenários franceses, ingleses, né? O que gera aí também, nesse momento, uma dívida do governo brasileiro, cara. Então, assim, não foi um processo de independência tão fácil, né? Da simples canetada, ou muito menos no levantar a espada, independência e todo mundo feliz da vida, surge a potência. Não foi bem essa situação. Mas você diria, por exemplo, que a intransigência dos portugueses na relação com os brasileiros contribuiu, assim, para o distanciamento e o fortalecimento do movimento da independência? No caso, aqui na região sudeste, Isso. sim, eu acho que o fato de você ter aqui na região sudeste um controle político e econômico de brasileiros, né, de quem via a independência economicamente como um processo favorável, foi um fator que ajudou Dom Pedro, né? Em compensação, você tinha na região nordeste uma elite vinculada a Portugal, que para esses caras, repito, o processo de independência seria ruim, mas você tinha uma população lá que, em grande parte, não sei se talvez buscava na criação desse novo país uma possibilidade de mudança de vida, né? Então, alguns movimentos populares na Bahia, eu acho que, se não me engano, o caso dos caboclos de 2 de julho, que teve a participação de muitos ex-escravizados, escravos, favoráveis ao processo de independência, né? O fato é que, assim, economicamente, o Brasil conta também com o financiamento inglês, né? Ou seja, a própria montagem das tropas, equipamento e tudo mais, favoreceu o Dom Pedro. Esses caras, mesmo esses comerciantes de origem portuguesa no Nordeste, eles já não tinham um poder econômico tão elevado quanto tiveram algum tempo atrás. Eu acho que esse também foi um dos fatores que acabou prejudicando esses caras, ou seja, favorecendo o Dom Pedro, né? Bacana. Professor Guilherme, se quiser complementar, fique à vontade. Vou complementar com uma informação, aproveitando o comentário do Fred sobre os mercenários, né? Existiu aí um mercenário bastante conhecido pelo Dom Pedro I, chamado Almirante Cochrane. Ele era inglês, era hábil no que tangia aí a marinha. Ele veio nessa leva aí de mercenários e liderou algumas tropas que expulsaram os invasores do Nordeste. Mas esse almirante Cochrane, ele se aproveitou da situação de expulsão e roubou muita coisa, sobretudo do que hoje é o Maranhão, em São Luís. Fez uma limpa na cidade e voltou para a Inglaterra milionário, né? Esse é um dos nomes que causa arrepios pelos maranhenses, até mesmo o José Sarney, numa dada ocasião, já tem tempo, né? Política, ele mencionou essa pessoa como uma peste, como uma praga para a história do Maranhão, porque o que esse camarada fez ali na região não foi fácil, né? Ele roubou tudo, se aproveitou da situação de conflito de guerra, pegou o dele e foi embora. Essa é uma das curiosidades desse período, né? Os mercenários ajudaram a expulsão, né, dessas tropas invasoras portuguesas, pagos pelo Pedro I, mas também se aproveitaram, né, da fartura que existia ali no Nordeste para enriquecimento ilícito, né? Então toda essa situação nos mostra que essa visão, essa interpretação de que, bem destacada aí pelo Fred, que a nossa independência ela foi pacífica, foi feita por uma canetada, é relativo, né? É problematizante. Por quê? Os novos estudos estão trazendo a importância desses conflitos ocorridos no Nordeste para reverter essa visão de que o nosso processo de independência foi algo pacífico. Eu já escutei muito essa frase, né, em algumas aulas, né? Nós somos irmãos dos portugueses, os portugueses são nossos irmãos, a pátria-mãe. Não é por aí. E a história ela vem justamente mostrar essas informações para a gente problematizar e discutir novas questões acerca desse tema tão importante para a gente, né, como brasileiros, né?
Cara, deixa eu só fazer um comentário do almirante inglês lá, no almirante Cochrane. Esse cara é homenageado aqui na região da Tijuca com o nome de rua, cara. Esse é um assunto que eu acho bem curioso também. Eu acho, até fica como uma sugestão aí, de repente, para um outro encontro, para falar um pouco sobre isso, assim, como algumas figuras históricas são homenageadas com nomes de ruas, por exemplo, estátuas, e são figuras históricas bem controversas, assim, que abre-se um debate enorme em relação a isso. Quando você começou a falar do almirante Cochrane, eu falei, pô, esse maluco tem o nome de uma rua homenageando o cara aqui. Eu não tinha ligado nessa situação. Não, isso aí é muito interessante, cara. E mais do que isso, né? Algumas figuras são controversas e mais, assim, certos políticos, eles buscam apagar momentos importantes da história para benefício próprio. Por exemplo, o aeroporto de Salvador era aeroporto 2 de julho. O nome do aeroporto era 2 de julho, mudou e hoje é o nome de um político, né? Ou seja, isso não é algo do brasileiro, não. O Paraguai fez isso na época da ditadura acho que Stroessner, se eu não me engano, com o Solano Lopes. O Solano Lopes, na ditadura paraguaia, virou um santo, né? E fizeram toda a história do Solano Lopes, de que ele via o Paraguai como uma grande nação, o genuíno paraguaio, né? E obliteraram, né, todas as mazelas que o próprio Solano Lopes fez contra paraguaios, né? A gente vai chegar a conversar sobre isso, mas aproveitando já a pegada aí dessa questão aí que o Fred trouxe de personagens controversos, o Solano Lopes, ele usou crianças, né, na Batalha de Acosta Nu, a Batalha de Los Ninhos na Guerra do Paraguai, botou barba postiça nas crianças, deu espingarda para eles, e ó lá, fingiu aí. Caraca, cara, meu Deus do céu. Porque não tinha mais contingente de homens, soldados, naquele momento, né, final da Guerra do Paraguai, 1869, não tinha mais homem. Todo mundo já tinha ido embora, todo mundo morto. Daí, o que o Solano Lopes fez? Pega as crianças, pega os idosos, vamos botar barra postiça nas crianças e vamos lá, coloca eles no fronte. Batalha de Acosta Nu ou Batalha de Los Ninhos, né? A data dessa batalha hoje é o Dia das Crianças lá no Paraguai. Nossa. Eu queria só, antes da gente seguir para o momento, para você falar um pouquinho do primeiro reinado. Antes, Gabriel, se quiser perguntar alguma coisa também, fique à vontade ali. Mais uma dúvida mesmo. A Guerra do Paraguai, ela gerou alguns países? Eu vi um cara falar que por conta da Guerra do Paraguai foi gerado em novos países. Não sei por que uma vez um cara fala isso. Não sei se o Uruguai, alguma coisa, não sei por que alguém falou e eu assumi que não fosse, né? Mas eu não assumi, tipo, me falaram, né? Eu não tenho certeza. Isso nos traz novamente para o primeiro reinado, né? A Guerra da Cisplatina gerou, né, um estado tampão chamado Uruguai, estado esse criado, capitaneado, apoiado pela Inglaterra numa tentativa ali de amenizar os conflitos, né? O Uruguai foi fundado como consequência da Guerra da Cisplatina. A região do Uruguai era Cisplatina, uma província do Império do Brasil que não tinha muito a ver com o que o Brasil era. Para você ter uma ideia, se falava espanhol, né? Até hoje se fala espanhol lá. Não tinha uma ligação linguística e cultural com o Império do Brasil. E também, né, quando souberam dessa imposição da Constituição de 1824, se rebelaram. Claro que isso aconteceu um pouquinho depois, na Confederação do Equador, mas isso trouxe consequências negativas para também o governo de Pedro I. Entendi. Beleza. Valeu. Bom, eu gostaria de a gente começar falando um pouquinho sobre o primeiro reinado. Eu vou começar com o professor Fred aqui. Professor, o Dom Pedro, né, primeiro, ele iniciou o primeiro reinado. E como é que ele se saiu nessa primeira etapa da pós-independência do Brasil? Eu acho que muito mal. Principalmente por conta dessa maneira autoritária, né? Ou seja, que não ia de encontro a essas elites locais. Essas elites locais aqui da região sudeste, inclusive, que haviam fornecido um apoio, um amparo a Dom Pedro durante o processo de independência, começaram a questionar
o seu governo quando, através da Constituição, outorgada por ele, não seja imposta, ele cria o poder moderador, né? Que era um poder acima dos demais. Então, ficava sobre a responsabilidade dele a nomeação de presidentes ou governantes de províncias, representantes do Senado com cargo vitalício, deputados, tirava, colocava. Então, eu acho que essas elites locais começaram a se incomodar muito com essa maneira. Acredito que não era muito o que esses caras imaginavam. Eu não sei se essas elites locais acreditavam aí que o Brasil poderia ser aí uma espécie de uma Inglaterra, né, do ponto de vista de um governo no qual a figura real é praticamente simbólica, mas não foi isso que Dom Pedro implementou. O Dom Pedro enfrentou já, logo no início, né, assim, um movimento começa em Pernambuco, com a Confederação do Equador. No ano seguinte, né, o Guilherme comentou, você tem início a Guerra de Cisplatina, que acho que é 1825, ela vai de 25 a 28. O Dom Pedro cria um país, como eu comentei, endividado, ou seja, com uma crise econômica fortíssima. Então eu acho que o primeiro reinado foi um período de governo para ele muito ruim. Ou seja, o cara enfrenta rebeliões contrárias ao seu poder, antigos aliados começam a questionar a sua autoridade, e ele enfrenta uma crise econômica muito forte. O Brasil tinha uma crise dos principais produtos de exportação do Brasil, estavam em crise já há algum tempo, né? O açúcar, já como a gente comentou, desde o século XVII, principalmente pela concorrência holandesa. O algodão, que era o Brasil era um produtor de algodão também, até interessante, entra em crise principalmente por conta da produção dos Estados Unidos, né? E o tabaco. O Brasil era um grande produtor de tabaco. O tabaco chegou durante muito tempo aí, durante o período colonial, a ser o segundo produto em termos de exportação. Então o Brasil era um grande produtor de tabaco, principalmente na região Nordeste, né? O tabaco, óbvio que o objetivo final do tabaco era o fumo, mas a produção de tabaco aqui no Brasil, ela estava muito, muito ligada a servir como moeda de troca na aquisição de escravizados no continente africano, né? O escravizado, ele era uma mercadoria, então ele era comercializado, você comprava, você vendia ou você trocava por outras mercadorias, e o tabaco era uma dessas mercadorias que era utilizada como moeda de troca. E a mando do próprio imperador, de Dom Pedro I, há uma redução da produção de tabaco, né? Então isso é um dos motivos também que promove, assim, que desagrada algumas elites locais que ganhavam, né, ganhavam dinheiro e ganhavam riqueza às custas da produção de tabaco. Então o Brasil tinha, assim, economicamente, entrado numa crise muito forte. Em termos políticos, a marca do primeiro reinado foi o autoritarismo, né? Ou seja, essa maneira, dessa tradição absolutista europeia a qual o Dom Pedro era criado, que desagradou essas elites locais. E assim, cara, quando o governante passa a desagradar as elites locais, a possibilidade dele conseguir governar é muito pequena. É muito pequena, até hoje, né? Professor Guilherme, quer dar uma complementada? E a consequência, sim, e a consequência dessa inabilidade de governo, a partir desse autoritarismo, é o ano de 1831, o ano da renúncia, né, do Pedro I, do cargo, né, de imperador, com a justificativa de resolver as questões de Portugal. Portugal estava passando por uma crise política também enorme. O irmão do imperador, Dom Manuel, dá um golpe de Estado, e quando Pedro I soube disso, ele renuncia, vai para Portugal, luta contra as tropas do seu irmão, ganha, e olha só que interessante, recebe a alcunha de Dom Pedro IV, o Libertador. Tem lá uma estátua equestre dele na cidade do Porto, né? Então veja, né? A visão de Dom Pedro para os brasileiros, nem tão boa assim. Para os portugueses, a visão positiva, o libertador, o que traz novamente a Constituição a Portugal, o que expulsa o absolutismo nefasto de Dom Miguel, se não me engano. Miguel era o irmão dele. Ou seja, aproveitando
essa comunicação que o Fred deu muito interessante, né? Existem dois lados, duas visões acerca da postura de Pedro I nas Américas e nos trópicos, e na Europa. Aqui na América, existe essa imagem de Pedro I como um ditador, né, como uma pessoa autoritária. Mas em Portugal, Dom Pedro IV, ele recebe esse título e, por consequência, a alcunha de O Libertador. Isso é muito interessante, né? Deixa eu só falar, o Guilherme topou essa questão da crise em Portugal, ele tem uma história muito louca, cara, que envolve o Dom Pedro e o seu irmão, né? O que acontece? Quando o Dom João VI morre, ele morre, acho que em 1826, se eu não me engano, enfim, ele morreu. O herdeiro natural do trono português era ele, pô. Então, você seguindo lá aquela linha de sucessão, morreu o monarca, o primogênito. Quem era o primogênito? Dom Pedro I. Olha que situação complicada, ou seja, o rei de Portugal seria, então, o imperador do Brasil. E o que Dom Pedro I resolve fazer? Fala assim, olha, eu não vou assumir Portugal, tá? Vou deixar Portugal para minha filha, para a filha dele, a Maria da Glória. Só que tinha um problema. A Maria da Glória tinha 16 anos à época, se eu não me engano. E pela Constituição portuguesa, o governante só a partir dos 18. E aí, olha a sacada, não tem como dar errado, né? O Dom Pedro I resolve, então, casar sua filha com seu irmão, porra. Olha que fantástico, a ideia de gênio do cara. Pega o Dom Miguel e fala assim, ó, tu vai casar com a tua sobrinha, vocês se casam, né? Você assume lá provisoriamente, quando a Maria da Glória completar os 18 anos, você entrega o poder. E o que Dom Miguel faz? Mete a mão, não entrega. Então isso gera uma crise política em Portugal muito grande. Como é que isso passa a se refletir aqui no Brasil, que contribui ainda mais para a crise política, aqui no Brasil também? Essas mesmas elites locais, que já desconfiavam do imperador, começaram a se questionar, tipo assim, pô, por que o Dom Pedro I está tão preocupado com o trono português, né? Será que o cara, de repente, está tentando assumir Portugal, unificar os dois, numa situação que já não era favorável para ele do ponto de vista econômico e do ponto de vista político em relação ao autoritarismo? Essa crise dessa sucessão em Portugal ainda traz para ele aqui um problema gravíssimo, né? Que corroborou, ou seja, que aumentou a desconfiança por parte dessas elites locais. E aí, cara, não tem jeito mesmo, como o Guilherme falou, em 1831, ele já muito pressionado, né? Ou seja, sem apoio político, mesmo dessas antigas elites, ele abdica em favor do filho dele, o que gera um outro problema para a história do Brasil, né? Um pequeno grande problema de 5 anos. Tem só um episódio, cara, só para fechar aqui, que é um episódio que acontece aqui no Rio de Janeiro, que foi a noite das garrafadas, né, assim, que é considerado aí uma espécie do ápice dessa crise política, que o Dom Pedro tinha ido a Minas Gerais, a província de Minas Gerais, é uma província bem contestadora em relação à figura dele. Um jornalista em Minas Gerais tinha sido assassinado não tinha muito tempo, um dos caras que fazia muitas críticas ao imperador, que era o Líbero Badaró. E aí, assim, parece que Dom Pedro I resolve ir até lá para conversar com as elites locais e meio que dizer, pô, não tem nada a ver com isso, né? O cara foi assassinado, não tem responsabilidade nisso e tal. E aí, quando retorna de Minas Gerais, já um pouco cabisbaixo, chateado com toda a situação, alguns aliados de Dom Pedro resolveram fazer uma recepção de boas-vindas para Dom Pedro no Rio de Janeiro. Só que os caras não contavam que dessa recepção estariam convidados da oposição. Então, tanto aliados quanto opositores de Dom Pedro se enfrentaram nas ruas do Rio de Janeiro com um pedaço de pau, garrafa, pedra e tal, no episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, que é considerado o ápice dessa crise, ou seja, muito pressionado, sem apoio político. O Dom Pedro I não tem outra saída a não ser renunciar, ou seja, abdicar em favor do filho dele. Aí, como eu falei, gerando um outro pequeno grande problema para nossa história. Caramba, tem muitas informações que vocês comentaram que, olha, eu não fazia ideia, assim, certo, quando naquela época, quando eu era mais novo, né, e na escola a gente tinha história, a gente não se aprofundava tanto em alguns pontos específicos, né, e é muito interessante tudo isso que vocês trouxeram pra gente antes,
E eu preparei agora, nosso querido Gabriel vai fazer a vinheta do Momento Capcioso, uma pergunta. Já tem um pouco, claro, a ver com um pouco, talvez, em algum momento mais à frente da história do Brasil. Mas vamos lá, Gabriel, faça a vinheta lá do nosso querido Momento Capcioso. Baixar o volume pessoal aí, né? Que eu não quero nenhum professor surdo não respondendo os alunos na sala. Momento capcioso! Bom, esse é o nosso querido Momento Capcioso, o momento que a gente faz aquela perguntinha capciosa para o convidado. E assim, professores, eu vou começar com o professor Guilherme ali, mas eu queria saber assim, ó, a gente está vivendo um momento do Brasil de eu diria de incerteza. A gente não sabe se essas medidas políticas, a que pontos elas são positivas ou vão ser negativas. Isso independente de polarização política, sem não querendo levar nenhuma bandeira partidária aqui. Então a gente realmente vive um momento de incerteza. A gente teve as manifestações do dia 8, né, de janeiro, que mostraram ali, por parte de uma parcela da população, uma indignação, né? E assim, eu gostaria de começar com você, professor Guilherme. Em algum momento da história, o Brasil já viveu algo parecido com o momento de agora? Essa é a pergunta. Sim, vivenciou. No contexto da Guerra Fria, o Brasil, ali por volta da década de 60, via, né, um mundo bipolarizado. E essa bipolarização ela foi transferida para a nossa sociedade, né? Seja pelos institutos de pesquisa, seja pelas mídias da época, pelos políticos e por aí vai, né? De que eu estou falando? Né? Momentos antes e depois da instauração da ditadura civil-militar, né? Antes do ano de 1964, a gente, nesse momento, tinha como presidente o João Goulart, né? João Goulart estava na seara, no caminho presidencial, que não foi fácil para ele, né? Porque ele só chega ao poder mediante a renúncia que ninguém entendeu e ainda não entende da renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros renuncia e daí o Jango estava na China, vem para o Brasil, daí os políticos à época, conservadores, com medo desse posicionamento que o Jango tinha vinculado aos sindicatos, da própria viagem que ele fez à China, as pessoas achavam os conservadores políticos, achavam que ele era um comunista disfarçado, enfim. Fizeram uma manobra para o Jango governar a partir de um parlamento, era uma república parlamentarista, daí houve um plebiscito, voltou ao presidencialismo sem parlamento, ou seja, foi um começo difícil para o Jango, sempre enfrentou dificuldades, né, sobretudo pelas classes políticas conservadoras, e ali, né, no ano de 1964, com certas manifestações de alguns grupos vinculados ao eixo do capital, do capitalismo, conservadores que não gostavam, né, da União Soviética, que não gostavam do comunismo. Que grupos são esses? A própria igreja, parte da igreja, algumas empresas, alguns eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, com a Marcha da Família, o Deus pela Liberdade. Eram eventos que apresentavam essa divisão, né? Essa dicotomia que hoje a gente enxerga um pouco, né? Quando eu vejo nas ruas, né, as pessoas travestidas aí com a bandeira do Brasil e pedindo intervenção militar, eu vejo aquelas senhoras de Copacabana no ano de 1964 colocando as bandeiras nas suas sacadas, batendo panela e pedindo também intervenção militar, com medo do comunismo, né? Com medo das consequências advindas do encontro que o Jango fez lá na Central do Brasil, onde ele fala para o povo as reformas que ele ia fazer, as reformas de base, o comício da Central, que aconteceu nesse ano. Assim, eu vejo um diálogo, eu vejo uma semelhança entre o que a gente está vivendo hoje com o período de 64 no Brasil.
claro, né, com algumas diferenças, mas há semelhanças, né? Eu não posso dizer que é igual, mas existem semelhanças com toda certeza. Pelo uso dos símbolos da pátria, que são de todos. São de todos. A bandeira é o símbolo de todos, independente do camarada ser de esquerda ou de direita, mas usados por um grupo, radical, de direita conservador, atualmente e no passado, né? Então eu vejo dessa forma, sim, né, que a gente está passando por um momento que lembra, né? Não é igual, mas lembra um pouco o que foi vivido no Brasil, no ano de 1964. Professor Fred, a mesma pergunta, né? Em algum momento da história, você acha que o Brasil já viveu algo parecido com o momento de agora? Então, eu concordo com o que o Guilherme falou. Eu acho que, assim, talvez seja o momento histórico mais próximo, assim, do que a gente tá vivendo. Eu só, enquanto o Guilherme falava, eu me recordei de um outro momento também, que é até um período anterior, que era os anos 50, né? Ou seja, que envolveu lá toda aquele episódio do suicídio de Vargas e tal também, que era um momento bem conturbado, né? Assim, o segundo governo. O Vargas é uma figura histórica que eu acho bem interessante, assim, como toda figura histórica, muito controversa. Mas ali, assim, o segundo governo dele de 50 a 54 também foi um período de crises políticas muito grandes. O Brasil tem um histórico de crises políticas, assim, população que se manifestava nas ruas, revoltas, rebeliões, mas ali, e assim, até envolvendo o mesmo período que o Guilherme falou, que é o período de Guerra Fria, nos anos 50 também, o Brasil viveu algo parecido, assim, inclusive sobre acusações do governo Getúlio Vargas ser comunista, assim, dentro daquele contexto de Guerra Fria, né, e que o mês de agosto especificamente, agosto de 1954, é um período bem complicado de crises políticas, de população nas ruas protestando contra o governo de Vargas e principalmente liderados pela figura do jornalista e empresário Carlos Lacerda, né, que inclusive sofre um atentado e que é todo um episódio que se descobre que, na verdade, quem manda promover o atentado contra Lacerda foi o chefe da guarda pessoal de Getúlio, então passam a associar a figura de Getúlio a isso, como se Getúlio tivesse pedido com que o seu comandado matasse o Lacerda, que era um dos grandes críticos dele. Eu acho que nesse momento ali também de 54, o Brasil vivia uma crise política muito forte, e a população nas ruas contestando a figura de Vargas. Criava-se ali, a história costuma trabalhar dessa maneira, criava-se ali em 1954 todo um clima favorável para a aplicação de um golpe, levando em consideração o conceito de um contexto de Guerra Fria e essas acusações, né, chamando Getúlio de comunista, de autoritário e tudo mais, mas que muda com o suicídio de Vargas, né? Ou seja, quando Vargas comete suicídio, é curioso porque assim, as manifestações passam a ser manifestações contrárias ao grupo as quais os caras estavam se manifestando antes, né? Assim, deu pra entender? Eu tô falando, tipo assim, todo mundo ia para as ruas criticar Getúlio, um episódio de suicídio, a população vai para as ruas para chorar a morte de Getúlio. Então a história costuma trabalhar assim, dessa maneira, assim, que ali em 1954, ou seja, o suicídio de Vargas teria adiado o golpe. Então já em 1954 você tem um momento histórico de uma crise política, de uma divisão que já se apresentava ali, e que isso só vai aumentando ao longo dos anos 60. O próprio JK quase não consegue assumir, ou seja, é feita uma eleição, ele vence essa eleição em 1955, mas ele quase não assume, ele assume depois de um golpe, um contragolpe, ou golpe preventivo que se chama. Então você tem uma figura das Forças Armadas que consegue manter a posse de JK, então o governo JK é um período também bem interessante, assim. Com a entrada de Jango, né, e a própria eleição da chapa Janjan, Jânio Quadros e o João Goulart, esse clima de divisão volta a acontecer. E é curioso que, mais uma vez, na figura de Carlos Lacerda. O Lacerda também foi um dos caras que, 10 anos depois, esteve envolvido aí em alguns episódios
relacionados a crises políticas. E eu consigo identificar esses dois momentos, né? Esse que o Guilherme falou, e eu acho que em 1954 também dá para tentar encontrar alguma coisa aí. Bom, eu só vou fazer mais uma pergunta aqui. Durante essas duas falas de vocês dois me surgiu. Vocês comentaram que para vocês o Guilherme até comentou ali que existiam algumas diferenças, né? Porque a gente viveu ali um período em que o Lula foi eleito, as pessoas que eram contra o Lula ou propriamente votaram no Bolsonaro foram à frente dos quartéis se manifestar pedindo intervenção militar. Em 64 nós tivemos essa intervenção militar. Mas o que você, por exemplo, professor, o que você acha assim que para ter uma intervenção militar, o que aconteceu no Brasil, por exemplo? Se acontecesse uma intervenção militar, o que aconteceria, por exemplo, com o Brasil, no caso, professor? Vou começar com o professor Guilherme, novamente. Prever é difícil. 64? Prever é difícil, né? Mas, tipo assim, a gente teve uma vez, contextos, como você comentou, eram parecidos. Mas, assim, o Bolsonaro, pelo que a gente percebeu ali, até pouco tempo atrás, foi pego ali, né? Acho que na casa de um dos seus... Me fugiu agora, não sei, acho que chefe da Casa Civil, alguma coisa assim, um plano que era para se fazer um golpe, né? No caso, para o presidente Lula não assumir e ter um golpe ali de Estado ali no... O Brasil, claro, sofreria milhares de sanções econômicas, né? Não seria democrático, enfim. O que diferencia esse período de agora, professor, por exemplo, do período de 64? Então, beleza. A gente está no momento onde a nossa política atual ela está mais antiga, né? Está mais amadurecida. A nossa Constituição, embora recente, né, de 1888, né, Constituição Cidadã, ela procurou, né, ser o melhor exemplo na sua criação de carta democrática. Acredito que, por esse amadurecimento político que o Brasil possui, né, atualmente, tanques na rua, por exemplo, como a gente viu em 64, né, invasão no Congresso, enfim, isso não iria acontecer. Por conta de quê? Questões tecnológicas, né? Hoje a tecnologia ela facilita qualquer intenção, né? Seja uma intenção positiva, negativa, uma intenção ditatorial, uma intenção democrática, demagógica, enfim. Na minha opinião, a partir da sua pergunta, né, se houvesse uma intervenção militar no Brasil, atualmente, o que seria de diferente da de 64, estaria baseado nesse ponto, né? Tropas na rua, tanques na rua, como a gente viu em 64, eu acho que a gente não veria. Porque, na minha visão, seria algo muito mais tecnológico, algo assim, muito mais espontâneo, mais rápido, devido à nossa realidade. A nossa realidade ela é muito rápida, muito espontânea. A todo momento estamos recebendo informações e tudo pode mudar. Em 64 não era bem assim, né? Você tem uma ideia, o irmão da minha mãe, ele foi descobrir que o golpe militar, 2 dias depois, e ele estava no Amazonas, né? 2 dias depois. Então eu vejo que o que diferenciaria, né, hipoteticamente, uma revolução armada militar atual no Brasil comparada à de 64 seria essa imposição, né? Seria uma imposição, na minha visão atual, muito mais rápida, mais efetiva, sustentada pela tecnologia da informação, que hoje é absurda comparada à de 64, por exemplo. A meu ver. Não sei o que o Fred pensa. Fred, você concorda, discorda? Não, concordo. Eu acho até que, assim, tem outros dois pontos que eu acho interessantes. Eu acho que o próprio contexto global na época era um contexto muito diferente de hoje em dia, né? Não só a ditadura civil-militar aqui no Brasil, mas de todos os países da América Latina contavam aí com apoio, com financiamento por
parte dos Estados Unidos, dentro de um contexto de Guerra Fria também, no qual a própria informação, aproveitando que o Guilherme falou essa questão da informação, era promovida por setores da sociedade vinculados aos golpistas. Então, você não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Você tinha uma imprensa que estava censurada, enfim, você pouco sabia o que era, se tratava do comunismo, enfim. Eu acho que esse contexto global na época é um fator também que a gente precisa falar. E o outro foi o que você falou, Henrique, a questão financeira. Eu acho assim, as sanções que o Brasil sofreria no caso de uma intervenção militar ou algum outro movimento golpista que contestasse o que foi promovido pelas urnas, entendeu? A eleição no Brasil estava sobre os olhos de alguns correspondentes internacionais, né? Então, assim, uma intervenção afetaria o Brasil, inclusive financeiramente. O que eu acho que as elites brasileiras, né, a burguesia brasileira, tanto industrial quanto uma elite agrária, não estaria do lado. Financeiramente, para isso seria muito ruim, entendeu? Então, assim, eu acho que... eu nunca acreditei que isso seria possível, assim, de ser sincero. Essas manifestações eu tinha certeza, falei, cara, isso vai acontecer, mas até com que isso se concretizasse, eu nunca acreditei, porque eu acho que o contexto internacional era diferente, e eu acho que, assim, economicamente, para as elites brasileiras, não é nem um pouco vantajoso também, assim, do ponto de vista financeiro. Antes de encerrar, eu queria saber se o Gabriel quer fazer uma pergunta aí pra gente encerrar, Gabriel. Eu, tranquilo, ficou bem explicado. Professores, tanto o professor Fred quanto o professor Guilherme, gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois, foi muito produtiva essa conversa hoje. Dizer que vai ter mais, com certeza, a gente tem que terminar essa história do Brasil, agora a gente tá aí, basicamente, falou um pouco do primeiro reinado, né? Quero continuar assim, daqui alguns podcasts mais pra frente a gente vai ter novamente um podcast sobre a história do Brasil. É um tema muito bacana. Eu trouxe essa pergunta justamente porque eu acho que era interessante a gente falar um pouco sobre os eventos atuais e dizer que o nosso próximo convidado, semana que vem, domingo, aí é um pouquinho mais cedo, domingo que vem, às 3 da tarde, a gente vai receber um amigo do nosso querido pastor Luiz aqui para contar um pouco sua história de vida, de superação e tudo mais, né? E lembrando que a gente está se aproximando do episódio número 100, né? Esse episódio é o número 98. Semana que vem teremos o episódio número 99, que no caso vai ser hoje é dia 29, dia 5 de... Aí temos o episódio com o amigo do pastor Luiz, e no dia 12, aí, nós vamos ter o nosso especial de 100 episódios, né? Vocês estão convidados, professores, né? Claro, é um episódio mais comemorativo, mais descontraído, de brincadeiras e tudo mais, né? E a gente vai ter esse episódio número 100 para dar uma trocada, dar risada, lembrar alguns episódios, alguns momentos engraçados que nós tivemos nesse podcast. Lembrando que eu vou deixar nas redes sociais, a rede social, o TikTok, o Instagram do professor Guilherme, e também do professor Fred, que gravam vídeos e tudo mais. Dê uma olhada lá, é muito bacana. E lembrando que eu vou deixar o link do Instagram do Jimmy, do TikTok, o nosso canal de GIFs. E temos também o nosso joguinho lá, quem não jogou, confira. E tem também o Jimmy Paiacan, né? Em comemoração ao Avatar, quando nós gravamos o podcast de Avatar, criamos lá o nosso bichinho virtual lá. Deem uma olhada lá, que ficou bem bacana. É só acessar pelo link do Instagram. Tá ali, tudo explicadinho em nossas redes sociais. Nosso canal de animação no YouTube também. Tem bastante coisa legal, só acessar o nosso Linktree do Instagram, tá tudo ali explicado. Gostaria novamente de agradecer ao professor Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique, pelo espaço, pela oportunidade, foi um prazer compartilhar o conhecimento histórico com vocês. E novamente, professor Fred. Valeu, gente, eu que agradeço o convite aí, de vocês, agradeço o convite do Guilherme também. E queria, dar os parabéns a vocês aí pelo podcast, achei bacana, importante o que vocês estão fazendo. E fiquei feliz, legal saber que vocês vão chegar a 100 podcasts, 100 episódios. 2 anos já, 2 anos que estamos nessa desde 2020 a gente tá, né, desde outubro de 2020 a gente completou já 2 anos já de podcast, então para nós é um marco muito importante, eu diria que é um dos episódios icônicos que vai ser esse episódio número 100, né, e graças a Deus a gente conseguiu chegar, né, nessa marca.
Que nem eu falei, eu jamais pensei que a gente ia conseguir chegar nesse episódio, mas chegou, tá lá, tá quase. Esse é o 98 já. Ah, que bom, valeu, cara. Muito obrigado aí. Sempre que vocês precisarem, é só entrar em contato. E parabéns aí pra vocês. Muitos episódios mais aí. Com certeza, queremos chegar no 1000. E muito obrigado vocês por estarem aqui hoje. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.